Amém? Que as pazes sejam dadas em nome do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é vosso irmão Paulo Fernando. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Nós hoje estamos na nossa outra rede vizinha, cooperando com aquilo que procede do reino, que é a obra, é o Evangelho, é aquilo que Ele tem concedido a nós e que nós precisamos de fato, de verdade, correr para aprender a ter responsabilidade com aquilo que Ele nos entregou. Aqueles que já nos acompanham e as que estão chegando hoje, ou as que estão chegando hoje, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Ore por nós, compartilhe conosco aquilo que o Senhor também tem derramado sobre as nossas vidas. Nós não estamos no devocional diário, não é o TikTok, mas obrigado por caminhar conosco. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor pelas vossas vidas estarem aqui, cooperando, intercedendo, partilhando, repartindo do pão e daquilo que o Senhor tem nos entregue, para que nós possamos entregar a todos. Que a sinceridade se estabeleça dentro de nós, para que não seja a gente, mas para que a gente reconheça uma dependência fidedigna, fiel e genuína do Senhor, para que possa vir dele e não sejamos canais limpos, ou como nós já ouvimos o Senhor falar, que possamos ser vasos transformados para sermos transbordantes do rio de águas vivas que só pode vir dele. Primeiro ponto. E partimos daqui. O que tem saído da nossa boca? O que sai da nossa boca? O que tem saído da nossa boca? Está vendo o que tem saído da boca da irmã? Edson, o que tem saído da sua boca, dos seus lábios? Cristiane, o que tem saído dos seus lábios? Rita Miguel, o que tem saído da sua boca? Pastora Dislene, o que tem saído da boca da senhora? Samuel, o que tem saído da vossa boca? Pastor Cleito, o que tem saído da boca do Senhor? Gleice, o que tem saído da sua boca? Arlete, meu esposo, o que tem saído da sua boca? Das nossas crianças, o que tem saído de nós? O que tem saído de nós? Deus queimou algo no meu coração desde o domingo, de se estabelecer isso para poder, em oração, em busca, em tentativa de súplica, de rogo, para trazermos, só que Ele ministrou primeiro a mim isso. Nós nos dizemos ser crentes, nós nos dizemos cristãos e tem que se ter um cuidado, porque nós estamos nos autodenominando aquilo que de fato e de verdade nós não somos, porque nós não estamos nos estabelecendo nisso. E a insensatez, ela está permeando no nosso meio, a ponto de tudo o que foi dito e falado aqui fazer todo e enorme sentido. A falta das nossas intercessões pelos enfermos, a falta do cuidado e da nossa própria saúde está estabelecida debaixo da proteção do Senhor, daquele que obedece. O não permear pela obediência, como o próprio Edson nos trouxe, e quando as consequências disso vêm, como o nosso irmão que aconteceu antes de se converter, pelo uso do corpo indevido, e a consequência chegou, nós depois queremos orar para que o Senhor estabeleça algo dentro disso, e Ele não vai estabelecer porque a justiça dele é reta e tem que sobreviver a nós a consequência daquilo que nós erramos. O que a pastora trouxe
quantas pessoas passam por nós e a nossa boca poderia professar algo vindo da parte do Senhor, mas nós não temos nada, muitas das vezes, para entregar àquele a qual está precisando. Por quê? Porque nós não estamos cheios daquilo que nós deveríamos estar. Tem pontos, lacunas que precisam ser preenchidas. Mateus é muito enfático e o Senhor cravou muito isso a mim. Aonde está o teu coração? É aí o teu tesouro, e é aí o que transborda a sua boca. Começa a parar e analisar tudo o que tem saído de vós, para que centralize o seu coração nos pontos errados de pecado, e o que nós aprendemos ontem, que Deus ainda está falando conosco, para que dentro de um processo de tentativa de oração, se tenha um estabelecer de sinceridade e falar: Pai, eu encontrei algo, e eu quero definitivamente entregar pelo menos isso hoje a Ti. E o que eu estou falando tem me ferido, porque eu tenho feito isso. E tenho encontrado coisas que, para ser sincero, nem eu sabia que existiam de tamanha maldade aqui dentro. E eu vi o quanto muito mais perverso do que eu já achava que eu era, eu sou. Por quê? Porque falta sinceridade com o que tem que sair da minha boca, sendo externado para o Senhor. Em nome de Jesus. Fechar, talvez aí. Não, só se não for atrapalhar muito, tá? Então, vamos embora. E dentro desse ponto, perdão, aqui está chovendo, a janela está aberta. Dentro desse ponto, foi isso que o Senhor estabeleceu ao meu coração. E falou muito acerca disso comigo. E veio falando acerca da oração bélica, e veio falando acerca de outros aspectos. E tudo que eu li hoje foi voltado para isso, dentro das páginas aleatórias dos livros dos quais eu estou seguindo em sequência. Que é O Poder do Marido que Ora, que a pastora Dizene foi direcionada pelo Senhor e passou, e As Batalhas da Mente, vindo com uma leitura mais minuciosa. Porque passam muitas coisas, e quando nós retornamos a ponto de prestar atenção naquilo que o Senhor está nos direcionando, nós nos achamos daquilo. Na verdade, nós nos encontramos ali nesses pontos. Só que quando o que sai daqui vai proceder daquilo que o Senhor tem passado para nós. São coisas mínimas que muitas das vezes nós falamos, mas que na vida do outro vem repercutindo de uma maneira diferente do que era aquilo a qual o Senhor gostaria que repercutisse. Fecha aqui em nome de Jesus. Chovendo. Está chovendo? Obrigado, pastor. Se quiser fechar a porta também. Tem que fechar, porque senão vai ficar perto. Amém, meus irmãos e irmãs. Perdão, está chovendo e o vento está forte. Se saiu no vídeo, perdoe-nos. Então, o que tem saído da nossa boca? Aonde está estabelecido o nosso coração e o que tem saído de dentro de nós? Nós nos autodenominamos cristãos e o fato de nós estabelecermos isso muitas das vezes em nossas vidas, talvez saia coisas dos nossos sentimentos, das nossas emoções, mas não daquilo que procede do alto. E o nosso pastor já falou, se nós não nos abrirmos para a cura, nós vamos ser expostos para a vergonha. E isso é uma coisa que eu falei para o Senhor, eu não quero mais ser envergonhado por coisas que eu já deveria ter mudado. Então, para isso, eu preciso mudar. Só que mudar e manter constantemente. Ter estabilidade e equilíbrio. Não titubear para a esquerda ou para a direita, ser como a onda do mar levada de um lado para o outro, ou como a palha seca que daqui a pouco, quando as situações ou os ambientes vêm, eu sou mudado por aquilo. Não. Me estabelecer dentro daquilo que eu fui chamado para ser. Será que nós somos os homens que Deus nos fez para sermos? Alguém já orou perguntando isso para o Senhor? Será que nós somos as mulheres que o Senhor nos fez para sermos? Será que as nossas crianças estão da forma como o Senhor as fez para serem? Eu hoje confessei isso ao Senhor, falei, Pai, eu não sou o homem que o Senhor me fez para que eu seja,
mas eu hoje entendo e preciso ser tratado e quero ser curado nisso. Porque o que minha boca tem falado não tem procedido de algo que arremete às suas escrituras, principalmente o livro que eu estou direcionado pelo Senhor. Provérbios tem muitos que falam de questões de usos e costumes e de uma série de questões. Mas o que o Senhor falou para mim é que Provérbios é uma palavra de sabedoria que trata do caráter, que trata da conduta, que vai em pontos obscuros aonde nós muitas das vezes não nos abrimos para o corpo, deveríamos nos abrir para o Senhor. E a palavra vem e nos encontra e nos fere nisso. E a sabedoria que procede do alto por parte das Escrituras, que nos traz em Provérbios, ela vem de frente acerca disso. O que tem saído das nossas bocas aonde nós caminhamos? O que nós temos professado dentro dos ambientes que nós andamos? O que nós temos dito diante dos altares que o Senhor tem confiado nas nossas mãos? Quando nós temos uma oportunidade dada por algum irmão ou irmã dentro de um culto que é estabelecido para o Senhor, não é aquele irmão ou irmã que está dando-nos uma oportunidade. É o Senhor que está nos concedendo a honra, a bênção de professarmos aquilo que nós devemos estar cheio para que alcance a vida do outro. Quantas oportunidades nós temos de subir em altares, de adentrarmos em locais, de nos estabelecermos dentro de nossa parentela, em situações que nós deveríamos trazer algo, carregar e estarmos com sensibilidade, cheios, afiados, para no dado momento agir com sabedoria. O pastor acabou de nos dar esse exemplo. Se ele não estivesse buscando, se estabelecendo no Senhor e tendo o devido cuidado para que o Espírito Santo dirigisse e o coordenasse para que saísse palavras sábias para chegar à vida daquele irmão, pelo contrário, ele faria o que nós já faremos, o que nós já fizemos. E temos que ter o cuidado para não continuarmos fazendo. Mataria o irmão com a própria palavra. Isso é um cuidado que tem sido diário, tenho me esforçado para isso, e isso é grave, é danoso, é perigoso. O fato de movimentarmos acerca da palavra e ministrarmos, o que tem saído daqui procede de fato de verdade do que está estabelecido por Deus dentro da sua palavra e que Ele nos concedeu. Quantas falas levianas, quantas questões mentirosas, quantas situações que muitas das vezes nós poderíamos nos manter calados e não nos mantivemos. E o Senhor trouxe-me isso. Quantas vezes vós, meu servo, meu filho, que se esforça para chegar em algo que eu quero, Paulo Fernandes Vieira, foi todo. Quando eu deveria ficar calado, não ficou. Quando eu deveria ter falado, não falou. E quando foi fazer, já tinha errado. Isso é constantemente, se nós não tivermos o devido cuidado, vai se dar nesse atropelar das coisas. 2 versículos simples, para a gente poder falar mais um pouco e passar aquilo que o Senhor concedeu. Provérbios capítulo 10 foi o que o Senhor conduziu no citeiro onde nós estávamos no domingo. Isso continua ardendo, queimando, e o Senhor ordenou tratar acerca disso. Provérbios capítulo 10, os versos 13 e 14. E o título desse capítulo é bem peculiar. Os sábios e os insensatos são contrastados. Ou seja, vai se estabelecer e evidenciar a sabedoria que vem do alto se vós sois sábios no Senhor, mas se vós sois também insensatos, a insensatez vai sobressair. E o Senhor fala isso também através de Mateus. Aquele que escuta as minhas palavras e põe em prática, que foi o caso do que foi exposto agora acerca de mim, edificou a sua casa na rocha. Constrói uma vida estabelecida com o Senhor.
não é insensato. Mas aquele, pois, que escuta as minhas palavras, mas não a pratica, é insensato. É tolo. É o próprio Senhor que está falando isso. E nós precisamos cessar isso no nosso meio para estabelecer aquilo que sair de nós vir verdadeiramente do alto. Nós estamos transbordando acerca daquilo que o Senhor tem nos concedido. E hoje isso precisa se ter um devido cuidado. Porque o que tem saído da boca de muitos até vem das Escrituras, mas não é permeando o que realmente está aqui que o Senhor entregou. Tem uma alteração, tem uma mudança, tem um porquê, tem um porvir. Não é um motivo de mudança, de arrependimento e de transformação que a palavra leva, é meramente um ponto de sabedoria de mim mesmo para que eu atinja o objetivo que eu quero, que eu estabeleci, e não que Deus estabeleceu para nós. E o mar, a gama do que se tem nisso na internet é muito grande. É muito grande. É muito vasto. Só que o bom pastor, quando ele fala, a sua ovelha escuta a sua voz. Que voz nós temos escutado? O que o pastor falou foi mesmo para mim, porque o Senhor falou comigo acerca disso hoje. Por que não entregar isso? Senhor, tenho dificuldade mesmo, não consigo lidar, não tenho como lutar com isso. E não estou tendo saída. A sua palavra não está entrando, eu não estou conseguindo pôr em prática. Já fui ministrado, alertado, advertido, corrigido, e a correção não está surtindo efeito, porque a minha vida é nesse ponto, eu não progrido nisso. Por que não sai sinceridade naquilo que nós oramos? Entrar no quarto em oculto, para que o Senhor veja que nós estamos nos escondendo, Ele vê. Por que continuar se escondendo e não abrir o coração e externar, Senhor, o que sai de mim não é bom. O que tem saído de mim são palavrões, são palavras levianas, são compromissos que eu não consigo cumprir, são dificuldades com o horário que eu me estabeleço e passo minutos, são situações dentro do meu lar que eu não consigo mudar, são pontos de mentiras que eu conto que muitas das vezes sem perceber. E a falta da coragem de voltar aonde nós erramos para dali onde caímos poder nos levantar e ter mais um ponto tratado. O Senhor falou muito comigo, Paulo, o que tem saído da sua boca, o que é que sai de dentro de você, o que é que sai dentro dessa sua boca. Provérbios capítulo 10, versículo de número 13 e 14. Em duas versões, se alguém também tiver alguma outra. Nos lábios do sábio é achado a sabedoria, e a vara é para as costas do imprudente. Os sábios guardam a sabedoria, mas na boca do insensato há uma destruição próxima. Trazer aqui a nova tradução da linguagem de hoje, que tem um adjetivo que nos dias de hoje é isso que está acontecendo. Tolice que tem permeado em nós e nós não temos enxergado isso. Nós deliberamos, julgamos, não tiramos a trave do nosso olho e conseguimos enxergar a tolice do nosso irmão, quando seríamos nós que devemos nos colocar dentro daquilo. Senhor, obrigado pelo exemplo deste irmão que o Senhor me trouxe, porque não é só ele, sou eu também. Só que a gente não se encaixa nisso. O que sai da nossa boca é, Cristiane, já sei por que está assim, e o Senhor está falando, estou te dando um exemplo de como a sua vida está, e você está querendo apontar o dedo para a sua irmã. Que corpo somos nós? Que servos de Deus somos nós? O que sai da nossa boca muitas das vezes é o que nós escutamos, infelizmente, no domingo, e eu não vou citar o nome da congregação, eu só vou testemunhar o que foi dito. Quem vai pregar é aquele homem? Eu não vou lá de jeito nenhum. Como que saem essas coisas da nossa boca se nós nos dizemos irmãos em Cristo? Isso me feriu tanto no domingo, porque eu me encontrei nisso. Olá, graça e paz, tudo bem? Você está no canal da Missão Ressignificar.
gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, nos segue lá, nós estamos também no Facebook, no Instagram e no TikTok. Às vezes fomos a determinado escuto que o senhor está falando, Paulo Fernando, vós sois tolo, porque a palavra era para você, mas você preferiu apontar para o culto, apontar para o pastor, apontar para uma série de questões que não lhe dei sequer o direito de fazer isso. Além de estar pecando em ofertar um culto a mim, o que sai da sua boca é meramente tolice, porque vós sois insensatos. Falar mal dos outros, falar mal de pregador, falar mal de irmãos dentro da igreja, se reunir no final do culto para ficar conversando em balela e potoca, o que tem saído da nossa boca, gente? O que tem se estabelecido dentro da nossa vida? Isso é costumeiro, isso é corriqueiro. Acaba o culto, os WhatsApps. Ei, pastor Cleide pregou, pelo amor de Deus, o que foi aquilo? Que pregação ruim, falar que o homem daquele é homem de Deus. O Edson, por que Edson está nesse canal falando isso? Quem é Edson? Com tanta besteira, com tanta coisa que não encaixa. O que tem saído das nossas bocas? Quem foi que nos estabeleceu e nos deu o direito de vermos até aquilo que é pecado dentro daquilo que o Senhor nos mostra e estamos comentando e apontando? Nós não temos esse direito. Não nos foi dado isso. E tem saído isso da nossa boca. Meu vizinho não presta, fulano não é bom, minha parentela é isso. Outra coisa que o Senhor me fez levar, e isso me trouxe uma emoção muito grande. Por que dentro do quadro que o nosso país se encontra, por que nós, ao invés de abençoarmos a nação que o Senhor nos estabeleceu, a gente fala mal dela? A gente delibera julgamentos para a saúde, a gente delibera julgamentos para a justiça, mas a gente não consegue se portar diante do Senhor, nos colocando em oração para sair da nossa boca, Pai, sara a nossa nação. Só o teu evangelho pode sarar. Não, é muito mais fácil julgar, é muito mais fácil criticar todo mundo. Paulo dá uma ordem, orai pelas autoridades. Ele não está falando, se vós gostais dela, se consente com aquilo. Não! Ore para que estes sejam alcançados como vós fostes alcançados. Só que nós somos tolos demais e ficamos entrando em discussões que não fazem sentido nenhum, que não trazem edificação nenhuma. Isso está sendo transbordado dentro dos altares, dentro das congregações. Olha o ponto que nós chegamos de insensatez. Estamos discutindo questões que não é para serem discutidas. É para chegar e falar bem assim, irmãos e irmãs, vamos deliberar um jejum, vamos nos postar de joelho e interceder. Se quer uma mudança daqui quantos anos seja, o que quer que seja de eleição, saúde, pontos do local onde nós moramos, nossos vizinhos, tudo. Senhor, eu vou passar a partir de hoje a orar e entregar aonde eu estou, aonde o Senhor me estabeleceu, a Ti. Nós chegamos a tal ponto de insensatez que tem acontecido muito isso. Os nossos irmãos e irmãs em Cristo preferem deixar de orar pela nossa nação, sair daqui para ir para outro país, sendo que o Senhor te estabeleceu aqui. Como que, sabe? Deixa eu piorar. Amém. E aí fica lá do outro lado, pedindo umas ofertas que eram para ser empregadas aqui. Para poder mandar para lá. Oh, meu Pai. Eu estou apanhando, viu, gente? Eu não sei se estou apanhando, os irmãos estão apanhando também, porque foi isso que o Senhor também falou a mim. Como que eu te estabeleço no Brasil? A situação aqui está ruim, o que sai da minha boca é maldição, o que sai da minha boca é pecar, o que sai da minha boca é falar mal, o que sai da minha boca é profetizar aquilo que não deveria ser profetizado, o que sai da minha boca não é interceder, não é clamar, não é apresentar o que o Senhor está me mostrando para que eu seja um intercessor, um agente de libertação, para que eu seja um homem e uma mulher de Deus, para que eu seja justo dentro dessa nação. Não, eu prefiro correr. É mais fácil eu correr com a minha insensatez e ir para outro país. Infelizmente aconteceu o que o pastor Pedro falou. Irmãos, eu estou aqui fazendo missão, Deus nem te mandou estar aí fazendo nada. Mande as vossas ofertas para cá, enquanto os nossos irmãos e irmãs do Brasil padecem, porque eu também vim padecer aqui. Se Deus nos estabeleceu aqui, é aqui que é o nosso lugar. Eu não estou falando que se Deus te ordenar,
Aí é diferente. Mas cuidado com a voz que vós tendes escutado. É a voz do Espírito? É a voz do Senhor? Se o que professa a minha boca não é a sabedoria que procede das Escrituras, o que eu estou ouvindo é vindo do Senhor? Eu acredito que não. Eu creio que não. Se o que sai de mim é meramente tolice e insensatez, se eu estou sendo abençoado dentro das minhas iniquidades que eu oro, quem foi que falou para nós que é o Senhor que está estabelecendo isso na nossa vida? Não é. O ponto de assertividade que nós aprendemos, que os nossos pastores caminham, o que chegou a nós, Senhor, vem de Ti. Para onde? Para quem? Quando? Como? Em que tempo? Em que hora? De que forma? O que eu devo falar? Eu tenho que dizer algo? Eu tenho que permanecer calado? É só entregar. Vai passar pelo Edson, vai passar pela Cristiane, vai passar pelo Paulo, vai passar pela Arlete, vai passar pelas crianças? O que tem saído de dentro de nós? O que transborda dentro das nossas vidas? E o Senhor me agravou muito com isso, porque Ele falou: o que tem saído de vós é onde o seu coração está estabelecido, é onde o seu tesouro está alicerçado, é onde a sua fé se encontra. E se não é em mim, e vós sois tolos e insensatos, corra para mudar. Ainda estamos vivos, ainda estamos tendo oportunidade de se estabelecer aquilo que o Senhor quer que se estabeleça. Foi falado aqui que a sabedoria, ela tem sido derramada a essa mesa. Por que nós não aguardamos? Nova tradução da linguagem de hoje. Provérbios 10, verso 13. A pessoa sábia diz palavras de sabedoria, mas aquela que não tem juízo precisa ser castigada. E ainda tem um ponto nisso, que agrava mais. O Senhor tem insistentemente buscado nos corrigir, nos castigar, nos bater com a vara para nos tornarmos prudentes. Só que nós não aceitamos. E aí nós ferimos mais um outro princípio. Hebreus 12 estabelece que Deus corrige aquele que Ele tem por filho, que Ele exorta aquele a quem Ele ama. Tudo isso me feriu muito. Paulo, meu servo, vós sois meu filho, mas por que não está aceitando a minha correção? Eu estou estabelecendo isso. A primeiro momento, talvez não venha mesmo com um bom grado, mas nós precisamos trabalhar os nossos sentimentos e emoções e estabelecê-las no Senhor. Pai, obrigado. E ter sinceridade nisso. Senhor, eu realmente não gostei daquilo que o pastor falou acerca de mim. Aqui dentro está ecoando, eu não estou conseguindo lidar com isso. Mas é a verdade. Sara, trata isso em mim. Porque se nós não nos esforçarmos pelo menos para isso, sempre o que vai sair das nossas bocas é meramente tolice. Nós vamos permear um caminho de insensatez que vai levar a um caminho de morte. Porque não tem como caminhar com a verdade e não estar no caminho de vida. Se eu caminho no caminho de insensatez, é o que o próprio Provérbios fala. Eu estou caminhando no caminho de morte. E que vai acontecer o quê? Eu irei morrer. O que vai ser gerado de mim não vai ser algo de bom. As minhas palavras vão destruir a minha esposa, vão destruir os meus filhos, vão destruir os meus pastores, vão destruir os meus irmãos em Cristo. O que vai ser gerado de dentro de mim para sair, vai gerar ruína para a vida do outro e não gerar vida. O que tem saído de dentro de nós? Tem gerado vida ao próximo ou tem gerado destruição por onde nós passamos? O pastor tem muito esse testemunho. Quer saber quem é Paulo? Vá por onde ele anda. Pergunte à esposa dele, aos filhos. Quer saber quem é Edson? Vá no trabalho, vá por onde ele tem caminhado, vá no ônibus, para ver a conduta, o que tem saído. Quantos cristãos estão nos seus serviços, longe das suas esposas, dos seus filhos, do seu convívio de igreja, e quando se faz aquela rodinha de piadas obscenas, de coisas que nem sequer ele deveria nem estar emprestando o seu ouvido para aquilo, a sua atenção, o seu tempo, ele está lá no meio. Rapaz, fulano quem é? Ah, o irmão Paulo. Oxe, irmão, você tá doido. Por quê? Meu amigo, ele fala cada coisa aqui. Como assim? Piada. Que tipo de piada? Não vai perguntar para ele lá, que não dá para falar não. E a gente está inserido nessas tolices, agradando aos outros, porque nós não temos coragem de nos posicionar. Olá, graça e paz, tudo bem? Você está no canal da Missão Ressignificar.
gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, nos segue lá, nós estamos também no Facebook, no Instagram e no TikTok. Ah, você é cristão mesmo, você é chato mesmo, crente não pode nada mesmo. Não, graças a Deus. Não, pelo contrário. O testemunho que vem a nós, de nós, para a vida do outro, isso gera o quê? Destruição. Os sábios guardam, verso 14, todo o conhecimento que podem. Mas o tolo, quando fala, veja bem o termo que é utilizado aqui, para que a gente comece de uma vez por todas a entender isso. Mas o tolo, quando fala, logo traz desgraça. É isso mesmo que está escrito aqui. É o Senhor mesmo que está falando, não se engane não. Para de estabelecer isso como palavrão e olha para a sua vida e para as nossas e vê se o que está saindo de nós não tem gerado desgraça. É um dito popular que infelizmente acontece muito. A situação já está ruim, vem um e fala bem assim, rapaz, jogou gasolina e o negócio estourou. Meu Deus. Ao invés de nós chegarmos e sermos apaziguadores, pacificadores, termos sabedoria para se estabelecer um marco do Senhor dentro de questões que nós poderíamos resolver e isso gerar talvez uma mudança em um, alcançar o coração de outro, se estabelecer um marco do Evangelho, o nome do Senhor ser glorificado, nós somos os primeiros a terminar de desgraçar com tudo e acabar com tudo. Quantas excursões na internet, pastor A falando de B, de C, falando de congregações, apontando denominações, apontando uma série de fatores. Tá, aonde está a edificação disso? O que dentro disso gera glória para o nome do Senhor? O que dentro disso altera a vida do outro? O que dentro disso muda, transforma a vida do próximo? Não transforma, gera mais destruição. O corpo de Cristo se desunindo. A igreja do pastor Cleito, da pastora Zena, a missão é significar: eu sou da Assembleia de Deus, eu não vou lá cultuar com os irmãos. O meu irmão ali me convidou para o culto, mas ele é da Batista. Não estou aqui falando mal, estou citando exemplos. Por favor, em nome de Jesus, amamos os adventistas, os batistas, os presbiterianos, os assembleanos, os nossos irmãos, Testemunho de Jeová, a congregação cristã, por favor, tenha maturidade quanto a isso e entenda o que eu estou falando. Mas isso se estabeleceu no nosso meio. Eu não vou porque fulano é isso. Eu não posso sentar na roda para estudar com o pastor Cleito porque eu sou do calvinismo, eu sou do arminianismo, eu sou do não sei o que lá, blá, blá, blá. Tá, e aonde? Tá, e aí? Essas questões tolas vão dar continuidade aonde? Vai permanecer com essa insensatez aonde? A divisão se estabelece no nosso meio e em vez dela ser curada e sarada, ela está cada vez mais crescente. Sai da nossa boca determinadas coisas que nós vimos em outros cultos, em outras denominações, o que nos foi dito, que o Senhor direcionou para aquela pessoa e nós queremos estabelecer isso como doutrina dentro do corpo de Cristo, dentro das nossas igrejas. Não se pergunta mais, isso é certo? Está compartilhando isso comigo porque, Senhor, aquilo que a pastora compartilhou comigo acerca de algo que o Senhor está estabelecendo e tratando na vida dela, serve para mim? Cabe a mim? O que isso vem para mim? Não. Pastora, deu certo para a senhora? Deu. Eu vou fazer. Eu vou aplicar, vou mandar todo mundo fazer. Ué, peraí. O que sai da sua boca é isso? É tamanha insensatez? Eu não quero nem saber se é do Senhor. Eu não quero nem saber se foi o Senhor que ordenou. Eu não quero nem saber se deu certo para um. Pronto, batata, eu vou fazer. É uma mandinga gospel, vamos dizer assim. A receita de bolo o Senhor dá pronto para a pastora Islena, ela faz o bolo dela, deu bom, eu quero pegar o que é dela e simplesmente estabelecer a minha vida. Eu não estou falando que testemunhos, que determinadas direções de palavras que o Senhor traz acerca dos nossos irmãos e irmãs realmente são para a nossa vida. Mas nem tudo aquilo que sai do outro
que transborda do manancial de águas vivas, eu posso aplicar na minha vida, ou ordenar que o corpo de Cristo aplique demasiadamente, sem saber se aquilo é o Senhor que está ordenando ser dito. E saem muitas coisas. Quantos altares estão feridos, rachados? Quantas igrejas estão arrebentadas? Porque o que tem saído da boca daqueles que estão estabelecidos na liderança é meramente tolice. E isso chega a um ponto que desgasta. Ou seja, gera desgraça. Nós temos guardado todo o conhecimento que nós podemos para que o que sai de nós venha ser sabedoria e venha gerar vida a nós mesmos e ao outro? Ou nós temos deixado a tolice permear dentro de nós por caminhos insensatos e não cumprindo com aquilo que o Senhor tem dito? E a gravidade disso foi isso. O que vai sair daqui é meramente destruição. Eu vou ter que voltar, orar de questões que eu falei que eu destruí vidas, que eu não deveria ter falado, que eu não deveria ter dito, que eu não deveria ter nunca saído da minha boca. Saiu. Quantas vezes nós ferimos o outro porque aquilo que foi estabelecido em nós é meramente insensatez, falta de entendimento, faltas de juízos. Se não temos nada para falar, faça como o provérbio diz: o tolo calado se faz sábio. Permaneça calado, escute, não fale. Isso eu estou falando porque serve para mim. Quem gosta de falar muito, é quase que um versículo bíblico. Dá bom dia a cavalo mesmo, não tem essa conversa. Não existe, não vai. Vai, meu irmão, uma hora vai chegar a sua vez. Você vai dar bom dia a cavalo e vai ser aquele bom dia bem bonito. Que todo mundo vai olhar e falar assim: quem foi? Foi Paulo? Isso aí podia ficar calado, mas não fica. Então não adianta. Só que isso deveria chegar em nós e nos levar a uma mudança. Pelo contrário, a gente ri, a gente faz graça, a gente acha divertido, e todo mundo falando assim: olha lá, o tolo lá, o bobão lá, oh meu Deus, mas é bobo, ingênuo. Quando muitas das vezes o Senhor usa essas questões para nos expor a esse tipo de, eu não vou nem falar vergonha, a esse tipo de correção, a esse nível de situação para que nós despertássemos, mas não, a gente fica como o bobo da corte gospel. Cara, é bacana ser assim. Não, não é, bobo. O Senhor está falando: desperta, tu que dorme, acorda, mude isso, se estabeleça como uma pessoa prudente, como uma pessoa equilibrada, como alguém que tem os seus sentimentos e as suas emoções curadas, como alguém que guardou aquilo que eu estou te entregando, e essa sabedoria vai reverberar nas suas palavras, atitudes, conduta, caráter, de formas atenuantes, para que o outro comece a ver uma mudança e isso se estabeleça como um testemunho para a glória de Cristo e pare de gerar desgraça e destruição. Quantos lares nós vemos de testemunhos que as pessoas chegam para conversar conosco, para falar muitas das vezes de situações que aquele que se diz cristão, o que sai dele é absurdo. É algo que nem nós mesmos nós ficamos até assustados. Fala, caramba. E o Senhor está falando: cuidado, para que não sejais vós. Vamos passar a ter cuidado. Quantas vezes nós não ministramos aqui e o que pode ter saído de nós, uma palavra ou outra, escapou e gerou uma destruição na vida daqueles que o Senhor levantou para nos assistir. Que não é para nos assistir da missão, entendo, mas para assistir, para congregar conosco através da internet e aquilo chegar à vida do outro e se estabelecer como vida. Os devocionais, os cultos, os primeiros domingos do mês. Quanto conhecimento o Senhor tem colocado em nós e quanto disso tudo que nós temos recebido, nós temos de fato, de verdade, guardado, para que aquilo que saia de nós seja sabedoria vinda do alto. Parece que não, mas isso é extremamente grave. Subir no altar como um tolo e falar aquilo que não é para ser dito como um tolo e um insensato, meramente vai gerar uma destruição enorme. E muitas das vezes, tem muitos que pensam: não aconteceu nada, está tudo tranquilo. Mas no mundo espiritual, só o Senhor muitas das vezes sabe o que aconteceu lá. A destruição e o romper
daquilo que era para ter sido, daquilo que era para ter gerado salvação, gerou-se uma ruína. É grave, é algo que nós temos que parar, refletir e pensar. A cura que o outro precisa, como foi dito, o Senhor pode, Ele tem poder, se for a vontade dEle, mas muitas das vezes precisa sair das nossas bocas um pedido sincero de oração. Pai, visita, salva o primeiro e, se for proveniente da Tua vontade, cura-o, como nós aprendemos quando os enfermos estão ali no período de doença. Quem vai levantá-lo é o Senhor. Pai, antes de levantar, salva esta alma. Alcança. Usa-me, se for da Tua vontade, proveniente do Teu propósito, para ir lá e não levar desgraça, mas levar sabedoria, levar vida, levar o Teu Evangelho que vai gerar vida e não morte. E esse contexto de enfermidade, se nós pararmos um pouco para pensar, ele tem permeado e chegado à missão. Ele tem chegado a nós, para nós estarmos orando pelos enfermos, para nós estarmos tendo cuidado com a nossa saúde, para nós estarmos estabelecendo em obediência, para que o Senhor possa nos guardar e nos proteger, como o salmista diz. O que tem saído de nós? As aulas estão voltando. Do que nossas crianças estão se abastecendo nas férias para chegar nas escolas e poder falar. E aí tem muitos que vão falar bem assim, irmão Paulo, mas meus filhos, os nossos filhos são reflexos das nossas vidas, são espelhos nossos. Quantos escorregões nós não damos, quantas situações que não eram para ser ditas ou tratadas na frente dos nossos filhos, nós tratamos na frente do outro, do próximo, em várias questões, e que nós deveríamos, daqui a pouco, quando a ficha cai, caramba, já falei. E muitos ao redor estão assim, assustados, olhando, meu Deus, o que é isso? Será que já não chegaram para o outro e perguntaram sobre nós? A minha sogra, ou quem quer que seja, pense nisso. Dona Lúcia, o que Paulo faz dentro da igreja? Porque eu não vejo a vida dele mudar em nada. O que ele abre a boca para falar, aqui não pode ser de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Não pode ser de uma família que está no Senhor. Será que já não viram isso em nós e já não perguntaram ao outro o que nós fazemos aqui todas as quartas, todas as sextas, todos os domingos, todos os primeiros domingos do mês? Quando nós nos abastecemos de um culto que o Senhor derramou, será que nós guardamos esse conhecimento para que depois isso venha alcançar a vida do outro? Dentro dos primeiros domingos do mês, será que nós não precisamos voltar lá de novo nas ministrações com cuidado para guardar mais daquilo que foi nos entregue, para que pare de sair tolices e desgraças da nossa boca, e nós vamos começar num processo de transformação e santificação, e isso começar a gerar e sair vida, e sair sabedoria, e transbordar um manancial de águas vivas de nós? Eu observo aqui e nos deixo isso que o Senhor nos trouxe. O que tem saído de dentro de nós? Eu não vou nem tocar em aspectos de fofoca, de contendas e de dissensões, porque isso, olha, é absurdo no nosso meio. E é porque nós somos cristãos. Não era nem para existir isso ao nosso meio. E pelo contrário, vou te levar a uma curiosidade, vou te provocar a fazer algo. Vá nos canais de fofoca da internet e veja quais são as notícias que se encontram lá. Se as notícias do meio gospel não são as que mais estão evidenciadas, sobressaindo-se até acerca daqueles que não são cristãos. Artistas, atrizes, o que deveria ser motivo de vergonha para nós é motivo de alegria para o outro. Por quê? Porque o que sai de nós gera meramente desgraça. E a desgraça ainda promove entretenimento. Não é para aqueles que não servem. Promove entretenimento para aqueles que dizem ser servos e servas do Senhor. Porque está enfiado nisso.
Será que o que nós estamos pregando não é entretenimento? Será que o que nós não estamos falando não é algo leviano, fútil, sem sentido? Será que nós não estamos nos escondendo na palavra e usando-a para meramente manipularmos determinadas situações e questões? Só que não se preocupe, o anzol está posto, o Senhor está deixando ele correr, apaga disso, vai chegar. Para todos nós, sem sombra de dúvidas, vai chegar. Como o nosso pastor sempre nos alerta, e eu creio que os irmãos e as irmãs que estão nos acompanhando já devem ter escutado isso dos nossos pastores também, naquele grande dia nós teremos muitas surpresas. Só que tem um porém. E vos deixo mais esta reflexão. Nós sabemos o dia que nós vamos morrer? Não. A gente não sabe. Nós não sabemos. E quantos eu já escutei falando isso? Ah, se eu soubesse o dia que eu ia morrer, meu amigo, eu ia ficar até ali, uns 47 do segundo tempo, fazendo o que eu bem entendo, curtindo do jeito que eu bem queria. Faltassem 5 minutinhos, ó, igual miojo, instantâneo, ia me arrepender, falar assim, eu estou aqui, prontinho. E ele, comigo não. Até isso sai da gente. Deveríamos estar prontos e continuar nessa régua de medida do Senhor para ainda, quando formos partir, continuarmos prontos, mas o que tem saído de nós. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, vós sois grandioso, santo e eterno. E nós queremos reinar, Pai, na eternidade para contigo. Obrigado. Obrigado porque o Senhor ainda tem nos despertado, o Senhor tem usado a Tua palavra, tem usado os Teus servos e servas para nos direcionar e consertar a nossa trajetória e a nossa rota. Senhor, eu quero te pedir perdão, porque o que tem saído de nós tem gerado ruína, tem gerado destruição. Nós temos sido tolos e tolas dentro daquilo que o Senhor tem concedido a nós. A Tua palavra se encontra conosco. O quarto para nos trancarmos e estarmos contigo em intimidade se encontra aberto para nós irmos para lá. As ministrações, Pai, têm sido entregue às nossas vidas e o Senhor tem lutado para nos alcançar. Senhor, nos perdoe por quantas vezes subimos no altar, estivemos em situações que nós falamos aquilo que não devíamos ter falado. Senhor, nos perdoe pelas nossas tolices, pelas nossas insensatez, e que o Senhor nos ajude a encontrar em nós mesmos pontos que ainda precisam ser mudados, tratados e entregues ao Senhor. Alcança cada um daqueles que têm nos acompanhado. Visita-os, Pai, neste momento e nesta hora, e que eles também possam, e elas, fazer o exame em si mesmos e si mesmas, e identificar esses pontos para entregá-los em verdade, em sinceridade a Ti, para que o Senhor venha curar e tratar. Senhor, ajuda-nos a caminhar guardando o conhecimento que o Senhor tem colocado e derramado a nós. Pai, muito obrigado por transbordar e derramar da Tua sabedoria, por abrir os céus e derramar a porção do Teu manancial de águas mais uma vez aqui hoje. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja sempre, sempre, sempre dada a Ti. Tu és santo, 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 Senhor. É esta canção, é esta adoração, é este louvor que é entoado nos céus. É isto que sai da boca daqueles que procedem e são de Ti. E é o que há de sair a partir de hoje de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, agradecemos e Te pedimos, nos transforme, Senhor, de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Muito obrigado por nos corrigir, por nos consertar, para que nós possamos ainda assim, Pai, permanecer nos Teus caminhos. E quero encerrar e Te pedir, por favor, naquilo que ainda não estamos caminhando com prudência, use a Sua vara
Senhor, eu te peço, por favor, use a sua vara, castiga-nos, para que nós possamos, de uma vez por todas, vir para os vossos pés e nos render de verdade a ti. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. 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 Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E se esta palavra chegou ao seu coração, compartilhe, alimente mais alguém com essa verdade, com a verdade que liberta. Em nome de Jesus. Amém.